Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a memória da natividade da bem-aventurada sempre Virgem Maria, hoje Nossa Senhora do Sábado. E é um próprio festivo da nossa igreja e da nossa comunidade que escolheu Nossa Senhora dos Milagres como padroeira e de maneira muito pontual, objetiva, assertiva, a comunidade soube discernir dos caminhos que ela trilhou este nome, este título de Nossa Senhora, que está vinculado a um dogma, porque a Virgem Santíssima, ela foi preservada da mancha do pecado original. Amados irmãos e irmãs, foi o Espírito Santo que nos trouxe até aqui. Não para falar em outras línguas, porque este tempo foi um tempo propício da igreja em que as pessoas precisavam conhecer a universalidade da fé. Esta universalidade, ela recebeu o nome católica. E aqueles que seguiram a Cristo, que nasceram dos sacramentos da igreja, que foi planificado em um momento, quando nosso Senhor Jesus ele irá confirmar o início, com o início do lava-pés, a Santa Eucaristia, nosso Senhor, na tradição judaica, deve tomar os judeus na Santa Ceia 3 cálices. O primeiro e o segundo na Santa Ceia. Mas nosso Senhor não tomou o terceiro cálice, porque este terceiro cálice, ele foi sorver de uma esponja na ponta de uma lança, untada com vinagre. E este cálice, amados irmãos e irmãs, muitas vezes é o que oferecemos a Jesus, um vinho ruim. E este vinho ruim nasce e brota de uma vida afastada da graça sacramental. Então, o que queremos nesta comemoração do nascimento da Virgem Maria é que, como a Nossa Senhora Puríssima, ela foi escolhida para a mãe do Salvador, e se somos filhos de Maria, nós possamos, com Nossa Senhora, agradar o seu Filho por meio de uma vida que seja agradável aos olhos de Deus. Então, viemos aqui para celebrar este santo sacrifício de Nosso Senhor. E ali se completou o sacrifício da Santa Eucaristia, e do lado aberto de Cristo nasceram todos os 7 sacramentos, do sangue e água derramados do lado aberto de Jesus. Depois da universalidade desta verdade, irmãos e irmãs, nós vamos para o segundo ponto que torna a nossa fé católica, que é a antiguidade. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, a origem de Jesus foi assim. E o autor sagrado foi para onde? Lá para os nossos primeiros pais. E há uma linha da linhagem de Jesus. E o texto mais antigo que recorda a Virgem Santíssima realmente é este que acabamos de ler do profeta Miqueias e da relação de Nossa Senhora como sendo a filha de Sião. Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel. É quase um proto-evangelho. Estamos falando quase que do nascimento e se confunde o nascimento de Maria com o nascimento de Nosso Senhor. Sua origem vem de tempos remotos.
Por que nós insistimos tanto em só aderir às coisas modernas? Por que só é crível aquilo que todo mundo faz? Porque a nossa fé, quando nós aprofundamos na raiz da igreja e buscamos viver a piedade da religião, nós somos, muitas vezes, nos sentimos estar numa igreja ou sermos antiquadros numa sociedade que nos quer moldados ou conformados aos esquemas mundanos. Desde os dias da eternidade, Deus deixará seu povo ao abandono até ao tempo em que uma mãe dera à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Quem são os irmãos de Jesus? Aqueles que fazem, que obedecem e que escutam a palavra de Deus. Disse Jesus nas bodas de Caná: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. Então, caríssimos irmãos e irmãs, está aqui, enraizada a fé da igreja. Está aqui a belíssima origem do Senhor em um tempo remoto, revelando as 12 tribos de Israel da antiga aliança e depois os 12 apóstolos que são escolhidos por Cristo, começando pelo filho de Davi, filho de Abraão, e assim segue de Isaac, Jacó, e temos até o momento em que irá nascer o Cristo Salvador. Quando nascerá? Depois de Jacó, que gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu o Cristo. E depois a origem de Jesus a partir do nascimento. E aí conta-se o nascimento do Senhor. Sua mãe estava prometida em casamento. Então aquela história remota, antiga, se torna nova. A fé é acessível, irmãos e irmãs, ao nosso coração. Jesus, ele nasce do coração, do seio de Maria Imaculada. Ele nasce da fidelidade de São José, que deram sim a Deus. Uma comunidade, ela não nasce, não cai do céu magicamente. Uma comunidade nasce e brota do sangue derramado dos seus fiéis. É muito bom. É muito bom juntar dinheiro. É muito bom fazer festa. Mas e o suor derramado? E o constrangimento dos nãos que recebemos nos pedidos de doação? Claro que são reconfortados com os sims. E aqui a gente consegue ver somente as flores do altar. E aqui nasce uma comunidade da perseverança, da constância, da sua consciência perante Deus. Não, você não deve obediência ao padre. O padre mandou. Não, o padre não manda em nada. Mas, quando a gente reconhece a universalidade da igreja e a antiguidade da verdade do evangelho, basta o ministro chegar na comunidade que tranquilamente a gente já entende para que ele veio. Para quê?
Para que eu vim? Pergunte-se, irmãos e irmãs, para que você veio para a igreja? Para que você está aqui? Por que você está aqui? Qual a intenção do seu coração de estar aqui? Isso é fundamental, porque as respostas dessas perguntas, elas vão sustentar a comunidade com perseverança, né? E nós precisamos, irmãos e irmãs, responder honestamente: para que eu estou aqui? Com que prazer eu vim para esta casa? A gente canta no Salmo: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Então não é Deus quem faz a nossa vontade. A nossa oração ela já está preparada. Quando eu peço uma graça a Nossa Senhora dos Milagres, ela já me ensinou a fazer a vontade de Deus. Nas bodas de Caná, fazei o que ele vos disser. Uma vez que Cristo disse à sua consciência que é para você fazer, faça. Por cima de pau, pedra, pode chover canivete, você vai fazer a vontade de Deus e nada vai lhe atingir. Então, amados irmãos e irmãs, é este o destemor que nós precisamos, e creio que esta pequena Virgem, a Virgem Maria, e que São José, eles foram imbuídos deste destemor ao atravessar o deserto do Egito para chegar à pequena Belém. E tu, Belém de Éfrata, és a menor, a pequenina de todas as cidades. Depois, irmãos e irmãs, vamos compreender que esta Belém é a casa do pão, e que o pão é o pão do céu, é Cristo. Então, como grande providência de Deus, hoje dia de São Francisco de Assis, pai seráfico, grande homem, adorador e santo, ele nos ensinou a grande graça da providência de confiar, porque Cristo, ele viveu plenamente esta palavra de Nosso Senhor: vocês querem me seguir? Tem certeza? As raposas têm suas tocas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, os animais são mais ricos do que nós, fazendo a vontade de Deus. E viver da providência, amado irmão e irmã, é a gente colocar o pé e confiar que Deus vai colocar o chão para a gente pisar. É não ter um passo certo. Eu não sei como faremos, só sei que faremos. E chegamos até aqui. Portas e janelas, telhados, mobília. E no dia que a igreja terminar a sua construção, Nosso Senhor voltará. Porque a grande graça da igreja é que sempre vai ter uma cerâmica fofa para a gente trocar. Nunca termina. Porque essa obra da igreja, irmãos e irmãs, é a obra da nossa alma. E Deus providencia sempre um trabalhinho para a gente executar. E isso é uma grande graça divina, é sinal de que Deus é tão generoso que Ele nos interte no serviço da igreja, esperando a sua volta. E o que Ele não quer é que nenhum dos seus filhos se perca. Então vamos lá, vamos pedir a nosso Senhor Jesus a graça de termos sempre um trabalho na igreja, uma missão na igreja, que nunca falte na igreja uma tarefa para ninguém. E se você está na igreja sem alguma tarefa, medite, reze, peça simplicidade de vida, como São Francisco de Assis, que você vai encontrar um lugarzinho vago dentro da igreja. Lembro que um dos papas, não sei do qual deles agora, de mente,
dizia que a igreja, acho que Papa Francisco, é um grande mosaico e que sempre tem uma pecinha ali faltando para que eu possa me encaixar. Só que para que eu me encaixe neste lugarzinho, eu tenho que quebrar as arestas para que eu entre ali dentro, que é a vida de conversão. Então, se você quer ser uma obra acabada por Deus, é preciso permitir que Ele nos quebre nas nossas dimensões, para que a gente encontre este lugar e assim a gente seja feliz no seio da igreja. Que São Francisco de Assis interceda por nós com o dom e a graça da simplicidade e da entrega total a Cristo. Ele que ouviu do próprio Senhor ao contemplar na cruz de São Damião, os olhos de Cristo lhe chamou: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele, com certeza, no último momento da vida, lembrou-se daquele beijo que ele deu no leproso. É o primeiro encontro com Cristo. Que Ele nos conceda esta graça, irmãos e irmãs, desta simplicidade, a confiança na providência divina, e que possamos, pela intercessão da Virgem Santíssima, encontrar sempre os meios mais puros e honestos para executar a obra de Deus, sem tramóias, sem jeitinhos, mas honestamente, construindo, edificando a obra do Senhor. E que esta fidelidade a Cristo possa resplandecer uma igreja bela como Nossa Senhora, uma igreja pura, uma igreja que foi assunta aos céus como Nossa Senhora, assim é a vocação nossa, que a leveza das nossas vidas, amados irmãos e irmãs do nosso sim, possa de fato fazer o céu descer a nós. E aí vamos ter sentido de erguer os nossos braços aos céus e rezar a oração do Senhor, que reconhece Deus como Pai. Somos filhos de Deus Pai. Somos filhos da Virgem Maria. Somos filhos e irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos irmãos dos santos. Somos protegidos pelos anjos. E esta é a igreja que nós queremos, irmãos e irmãs, edificar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó Maria concebida sem pecado,